para vocês para eu gravar a tela, tá? Travou? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo de boa. Ah, então tá bom. Não, porque quando ainda mais com chuva, vai saber, né, como vai funcionar esse Wi-Fi. Vocês estão vendo, né, o PowerPoint? Sim. Vocês lembram, né, do que a gente estava conversando? Feudalismo, aquela parte muito legal da história que vocês têm trauma. Bom, a gente conversou até sobre a parte de arte a aula passada, que eu lembro que a gente viu as igrejas de estilo românico e de estilo gótico. Vimos, prof. Foi isso, né? Foi. Aí a gente viu essas pinturas, né, de Jesus, Maria, né, pinturas diferentes, vamos dizer assim, daquilo que a gente é acostumado, né, de Jesus que não é um Jesus branco. E aí hoje a gente começa de um negócio chamado Inquisição, que foi um treco muito louco que rolou na Idade Média. Vocês sabem o que é? Vocês já ouviram falar? Não. Não, nada? Só, mas, tirando isso... Espera aí que tem alguém entrando. Deixa eu só autorizar aqui. É a Lana. Bom dia, Lana. Começamos na Inquisição. Então, vamos lá. Não sei se vocês já ouviram falar das histórias de caça às bruxas, de queimar as bruxas. Não sei se vocês já viram um filme que os caras queimam gente viva na fogueira. Já. Então, você sabe que... Olha como a questão da pena de morte é uma coisa que evolui muito também, né? O pensamento humano, né? Porque hoje, quando a gente fala em pena de morte, por exemplo, nos Estados Unidos, que alguns estados têm pena de morte, a pena de morte geralmente eles usam aquela injeção letal. Vocês já viram um filme que o cara vai lá, toma uma injeção, né? Os caras aplicam uma injeção na veia do cara e essa injeção para o coração da pessoa e a pessoa não fica estribuchando, sofrendo, dando um show de horror. Ela simplesmente morre, né, entre aspas, morre. Vocês já viram um filme que tem, tipo, gente com pena de morte, assim, e tal? Tem gente que também morre na cadeira elétrica, né, enforcamento. Mas eu não acho que é tão comum hoje em dia cadeira elétrica. Eu não acho, eu não sei, não tenho certeza, viu? Porque a cadeira elétrica é uma coisa horrorosa. Cadeira elétrica é quase uma tortura. Então, exatamente. Mas a injeção você só aplica e espera a pessoa, né? Porque assim, você quer fazer justiça ou você quer se vingar, né? Justiça e vingança não são a mesma coisa, né? Não sei se vocês lembram quando vocês estudaram Revolução Francesa, que o cara que inventou a guilhotina, aquela máquina que caía assim um ferro bem rápido assim na cabeça das pessoas, ele inventou aquela máquina porque ele achava que enforcar as pessoas era uma coisa muito horrorosa, né? Porque a pessoa ficava 6 minutos lá estribuchando até morrer. E aí, com a guilhotina, a ideia era cortar o pescoço e a pessoa morrer na hora, e pelo menos evitar o sofrimento, né? Então, assim, você vê que, às vezes, o ser humano, ele para tirar a vida das pessoas em termos de pena de morte, a gente também fica com a questão do como tirar a vida das pessoas, né? E na Idade Média tinha muito a questão, né, religiosa. A gente falou que a Igreja Católica ela era muito forte, então a gente vai ter muito a questão da pessoa sofrer para morrer, né? Porque ela vai expiar seus pecados, além quando a pessoa está sendo queimada viva em praça pública, isso ser um puto exemplo, né? Se você está vendo lá, chamava auto de fé. Ai, peraí que apareceu mais um ser humano. João. Bom dia, João, estamos na Inquisição. Então, assim, isso chamava auto de fé. Então, a Inquisição, a gente chama a Inquisição é um sinônimo para a gente falar, de chamar o Tribunal do Santo Ofício, né? O Tribunal do Santo Ofício era um tribunal, vamos dizer assim, que era regido pela Igreja Católica, cujo objetivo era combater as heresias. Vocês sabem o que é uma heresia? Não. É tipo um pecado, eu acho. Alguma coisa assim. Isso, heresia é um pecado, mas heresia é tudo aquilo que vai contra a Igreja Católica. Então, assim, Então, heresia é uma coisa que o herege comete. Então, assim, quem que é um herege? Um judeu é um herege, um muçulmano é um herege, uma pessoa que questiona qualquer dogma, qualquer doutrina, qualquer ideia da igreja. No caso, é aqueles que, tipo, não segue a religião católica, no caso, né? Isso, católica oficial tradicional que se ensinava na Idade Média.
Então, todo mundo, como a Igreja Católica era muito forte, ela queria manter o seu poder sobre a população, e ela tinha tanto poder quanto reis, assim, talvez até mais, ela tinha essa questão de buscar esses hereges. Então, o objetivo da Inquisição, ou pode ser que vocês vejam também Tribunal do Santo Ofício, tá? Era combater os inimigos da fé católica, tá? Então, a gente está falando de fé católica como fé cristã, como sinônimo, porque ainda não existem outras igrejas cristãs, tá? As igrejas protestantes, que a gente chama hoje de igrejas evangélicas, elas vão começar a aparecer no século XVI, só em 1517 é quando Lutero funda a igreja dele, né, que é a primeira igreja protestante. Então, aqui a gente ainda está em 1100, a gente está muito antes, né, das igrejas protestantes. Então, quando eu falo de cristianismo, nessa época, cristianismo ainda é sinônimo de igreja católica, tá bom? Então, a Inquisição foi esse tribunal que a Igreja Católica criou para perseguir os hereges, combater as heresias e manter, né, a Igreja Católica como grande controladora lá da vida das pessoas, né? E aí, quando eles combatiam, por exemplo, além de pessoas, eles também perseguiam ideias, né? Então, assim, quando tinha livros que diziam coisas que iam contra o que a Igreja Católica queria, eles também queimavam os livros. Então, essa imagem que você está vendo, assim, esse desenho, é um desenho de um auto de fé. Auto de fé era tipo isso. A Igreja Católica anunciava, sexta-feira vai ter rolê, galera, vamos queimar uns hereges, vamos queimar uns livros heréticos. E aí eles faziam em praça pública fogueiras para queimar livros e para punir hereges, caso, né, a pessoa tinha chegado nesse nível de ser punida. E aí a galera ia toda lá na pracinha, lá na igreja, para ver isso. Então, quando você vê em filmes que as pessoas eram queimadas e as outras pessoas realmente estão assistindo, isso realmente aconteceu. Era o rolê da galera, era realmente ir ver gente ser queimada. Não sei qual é a brisa disso. Mas, enfim. Né? A Inquisição, ela chegou a ser tão bem evoluída, né? Tão bem, vamos dizer, construída, que tinha até um livro, né? Que tá aí, que você está vendo a capa, Manual dos Inquisidores. Foi um livro feito pela Igreja Católica para ensinar os padres, né? Os membros da igreja, né? Do clero que trabalhavam na Inquisição, como identificar, como questionar, aprender, interrogar e punir esses hereges. Então, tem até táticas de interrogatório que o livro ensina para os membros do clero. Tipo assim, eu lembro quando eu estudei Idade Média na faculdade, eu li isso daí. Aí ele falava assim, eu lembro de uma coisa muito bem feita, assim, lembro de uma parte muito bem, que ele falava assim, quando você vai interrogar alguém, logo no começo, você faz uma pergunta qualquer para essa pessoa, você vai conversando e faz uma pergunta, tipo, sei lá, qual a sua cor favorita? E aí depois vai interrogando, nananana, e aí lá na frente, depois de muita conversa, quando você já chegou no ponto que você queria chegar, você pergunta de novo aquela perguntinha que você fez lá no começo. Porque se a pessoa inventou, ela mentiu, ela vai se contradizer aí. Então, você vai pegar a pessoa que está mentindo. Então, ensinava até tática de que parece bope, né? Mas não. Metaforando, parça. Bem inteligente que Nossa. a pessoa criou isso. E se vocês tiverem curiosidade, é muito fácil encontrar o Manual dos Inquisidores em PDF na internet. Né? Mas é meio longuinho. Ele é muito difícil de ler? Tipo, a palavras são muito difíceis de ler? É fácil? Muito difícil, não. Mas falar para você que é tipo ler qualquer coisa, não é. Ah, tá, sim, claro. Tá? Mas não é muito difícil. É que é um troço escrito na Idade Média, né? Para eles traduzirem meio que de acordo com o que escrever, vai ter que usar umas palavras mais complicadas mesmo. Eu acho que não é nem a questão da palavra, a questão é que, tipo, é o contexto mesmo, é meio esquisito. Eu tenho a Xerox em algum lugar. Eu não comprei o livro, não, eu lembro, na época eu tirei Xerox. Eu devo ter aqui em algum lugar, mas enfim, o que adianta eu ter, né? Com certeza em PDF vocês acham que vocês tenham curiosidade. E aí, assim, também tem a parte do livro, que tem nem todo mundo, às vezes tem gente que mente muito bem, que fica tranquila, né? E nesse caso, você pode usar outras técnicas para interrogar as pessoas, que é a tortura. Aliás, na Idade Média, a tortura era muito comum. É comum, não é entre aspas, não, é que eu não consigo encontrar uma palavra para me expressar, parece que eu estou falando como se isso fosse uma coisa normal, né? Naquela época era. E para qualquer crime, a polícia da Idade Média, vamos dizer assim, quando eles iam interrogar um criminoso que não queria assumir, podia ser qualquer criminoso, um cara que roubou uma banana, os caras podiam torturar as pessoas. Então, a Igreja Católica, né, a polícia, a mando da Igreja Católica, fazia a mesma coisa com os hereges. Isso que você está vendo aí é a forquilha. Isso é uma tática de tortura, né? Porque você põe aqui, e a pessoa não pode abaixar, porque se você abaixa o pescoço, né, você vai furar aqui
a parte inferior do seu queixo e aqui, e você vai sangrar lentamente. Então, você tem que ficar com o pescoço assim por muito tempo. Então, isso são instrumentos de tortura. Eu trouxe alguns outros, né? Só que eu não achei em português. Eu só achei essa imagem em inglês, e aí eu não sei o nome de todos esses instrumentos em português. Esse aqui do meio é a Dama de Ferro. Tá vendo que é tipo um sarcófago? Sim. Então, você tem uma banda, né, gringa de metal aí que chama Iron Maiden, né? E é por causa disso daqui. Iron Maiden e a Dama de Ferro era isso, era tipo um sarcófago, só que dentro é cheio de espetos. Aí você põe a pessoa aí dentro e fecha. E aí ela vai sangrar lentamente. Não, fofura? Nossa. Que horrível. Aí tem a questão aqui da bota, ó, que você prende os pés da pessoa, né? Aqui, esse negócio aqui, the rack aqui, que é para você esticar a pessoa. Tipo esse, tá aqui, ó. Essa imagem aqui, você amarra a pessoa, né? Usa as mãozinhas e os pezinhos, e aí você vai esticando. E aí você vai esticando assim, e aí você vai desmembrando, né? Vai quebrando os músculos da pessoa, né? Meu Deus, que dor. Nossa. A da bota, como é que é? Essa da bota que eu vi lá. É tipo, eu colocava o quê? Não sei, essa da bota. Você fica com os pés presos, você não consegue levantar, não consegue se mexer. Ah, tá. É porque tem um monte de coisa no meio, parece umas madeiras no meio. É para você não conseguir se mexer, tirar, né? A perninha da pessoa tá bem presa. Ah, tá. E a Inquisição, essa mesma época, né? A Inquisição vai existir na Europa na época que os europeus chegam na América. E aí vai ter, principalmente Espanha mais que Portugal, que eram países extremamente católicos, vão trazer a Inquisição aqui. Então vai ter Inquisição, vai ter tribunais aqui no Brasil menos do que na América Espanhola. Mas vai rolar perseguição, inclusive aqui no nosso continente. Uma vez eu vi uma série brasileira, que o cara tava fazendo uma mina confessar lá, e aí ele fez ela subir, tipo, num sapato de prego. Era uma madeira com os pregos, e aí ele fez ela ficar em pé em cima dos pregos, assim, sabe? Ô, professor, Bem desagradável. Oi? sabe o que me surpreende? Tipo, esses métodos de tortura e tal, ser logo da Igreja Católica, porque, tipo, a Igreja Católica era mó religiosa, ainda mais nessa época, e eles, tipo, faziam isso com as pessoas, sabe? Não Mas em nome de Deus, né? Ah, entendi. Júlia, se faz atrocidades em nome de Deus desde que o ser humano falou Deus pela primeira vez, aparentemente, né? É verdade. Você vê hoje a quantidade de gente, teve eleição domingo, a quantidade de gente que se elegeu às custas de Deus, né? Pois é, professor. É verdade, faz sentido. Realmente. Então, assim, como a religião é uma coisa muito, muito sensível, porque é uma questão de crença, né, que você tem ali, é uma questão muito sensível sua, é muito fácil, né, se a pessoa não tem um pouco menos de medo, né, um pouco mais de maturidade, vamos dizer assim, eu não consigo encontrar outra palavra, ela é muito fácil manipular as pessoas em nome de Deus. É muito fácil. Então, e tinha que, inclusive, o dia que você for viajar à Europa, não esqueça, tá? Na Inglaterra tem, na Alemanha também, na Alemanha eu não sei. Na Holanda eu sei que tem também museus da tortura. Porque na Idade Média, não só questão de herege, né? Tipo, a polícia comum, para criminosos comuns, também usava técnicas de tortura, assim, na maior. Então, hoje, eu sei que na Inglaterra tem um museu da tortura que é tipo um subsolinho, que era uma delegacia lá na Idade Média. Vamos dizer, delegacia, não sei como é que se chamava na época. E aí eles fizeram, você encontra na internet, depois você coloca lá, Museu da Tortura Holanda, Amsterdã, você vai achar. E aí eles têm as máquinas, né, que eram usadas para tortura, e os caras são tão doidos que eles fizeram tipo uns bonecos de cera para simular o ser humano que estaria naquela máquina naquele momento. Meu Deus do céu. Nossa. Ô, professora, que roda é essa, hein, de madeira? Então, eu não sei o nome dessa roda, mas você amarra a pessoa, embaixo tem fogo, aí você fica girando, ela fica passando assim, ó, no fogo. Uou! Nossa. Uou! É tipo uma roda gigante com mais emoção. Um churrasco. Era pra pegar bronzeado. Então, depois vocês Bronzeado tiverem à curiosidade. força. Oi, perdão. É tipo bronzeado à força. Você nunca conseguiu um Isso. bronzeado, provavelmente. Agora você consegue pegar. Que não é bronzeado, mas é churrasco. É. Aí, se vocês tiverem curiosidade sobre isso, vocês podem entrar depois lá no Google ou jogar lá Museu da Tortura, tem na Inglaterra e em Amsterdã, na Holanda, eu tenho certeza que tem. Aí, em outros lugares da Europa, eu não sei.
E aí você vai ver. Tem até aquela, sabe quando você assiste uns filmes? Geralmente é filme de pirata, né, que a gente assiste. E aí, tipo, a pessoa ela é presa numa gaiolinha, e aí, tipo, você entra, passa nos cenários assim, tem, tipo, uma gaiolinha no alto, assim, no teto, com um esqueleto dentro. Porque isso era uma pessoa que tinha sido presa e deixada ali à míngua para morrer de fome. Meu pai. Então essas coisas não é... A gente parece que é cenário de filme, mas não, as pessoas fizeram isso com outras pessoas, realmente. E aí hoje você discute, né, questão de pena de morte e tal, e as pessoas ficam bravas. Gente, foi uma questão de ser selvagem, né? Uma questão de ser bárbaro, né? Outra dica que eu queria dar para vocês, se vocês se interessam, né, por literatura ou por história, algumas histórias que para a gente são bem comuns até, são histórias medievais. Então, quando você vê a lenda de Robin Hood, é uma história medieval, né, que o cara que tirava dos ricos para dar para os pobres, mas você pode ver que ele está sempre na floresta ali, que é onde ele consegue se esconder, que são as terras comunais, né, as terras de floresta, que não pertenciam necessariamente nem ao senhor nem ao servo, e aí os caras se escondiam ali. Você tem outra história que tem um filme que chama Tristão e Isolda. Professora, eu já li esse livro. Assim, minha amiga, minha vizinha, ela tinha esse livro com edição, assim, tinha uns desenhos. Nossa, é a coisa mais linda esse livro. Meu Deus, eu amei. Sofrimento, né? Mas é muito... Nossa, eu amei esse livro. Mas é uma história medieval também. Então, e tem um filme que é com o James Franco, se não me engano. Ele é o Tristão. Então, pra quem não gosta de ler, dá para assistir o filme. Só para vocês saberem que isso são coisas medievais. Outra lenda medieval, né, história medieval, é a lenda de Beowulf, que também tem um filme, que é um filme meio animação, eu não sei explicar como é que é. Os atores foram meio que feitos em animação e tal. Bem interessante, que é um guerreiro e tal. A gente tem a história do rei Arthur, né, o cara que vai tirar a espada da pedra, porque ele é puro, nananana. Também, né, o rei Arthur, né, e os cavaleiros da Távola Redonda também é uma lenda medieval, uma história medieval, e Mil e Uma Noites, né, que tem a da Sherazade, o tapete voador. Aí parece meio estranho, né, como é que essa história tá no meio, né, porque vamos lembrar lá que os árabes, a gente viu lá passada, né, os árabes, eles já, a religião deles, o islamismo, nasce na nossa Idade Média, né, e eles vão invadir, né, a Europa, especialmente a Península Ibérica. Então essas questões, as histórias da Mil e Uma Noites não é uma história só, é uma coleção de histórias, né. Também é muito comum dessa época. Sim. Não? Ok. Não o quê? Professora? O quê? Não, que eu achei que alguém fosse falar comigo. Ah, tá. Tudo bem. Então, agora vamos ver as questões que vão levar ao fim da Idade Média, que a gente chama de Baixa Idade Média. Então, as aulas passadas, a gente falou da Alta Idade Média, o período próspero, né, da Idade Média. Então, agora a gente vai ver os conjuntos de fatores que vão levar o feudalismo a entrar em crise e que vão acabar levando ao fim do feudalismo, e a gente chama esse período de Baixa Idade Média, e isso começa lá no século XIV, 1300 e pouco, tá? Então, o primeiro fator que a gente tem que levar em consideração é um negócio chamado as Cruzadas. Tem até um filme que chama Cruzadas, acho que Cruzada, que é com Orlando Bloom. Não sei se vocês já viram, se vocês conhecem. Vocês sabem alguma coisa? Oi? Eu já ouvi falar já sobre esse filme. Eu nunca Eu esqueci o nome daquela ordem lá de cavaleiros. Eu sei que essa cruzada demorou, tipo, muito, muito tempo. Isso eu sei, porque eu lembro. Sim, mas... porque não Nossa, foi uma muito cruzada, tempo. né? Nós tivemos foram 8 várias. cruzadas. Então, entre 1096, que é o ano da primeira cruzada, e 1270, que é o ano da última cruzada, a gente teve 8 cruzadas. Aí tem umas cruzadas com nome esquisito, né? Cruzada dos mendigos, cruzada das crianças, né? Porque, assim, o que era uma cruzada? Uma cruzada, tem esse nome cruzadas por causa das cruzes que estavam nas bandeiras dos caras, porque as cruzadas eram expedições militares, mas eram expedições militares feitas, patrocinadas, vamos dizer assim, pela Igreja Católica, feita por cristãos. Por isso que ela tem esse nome cruzadas, porque na bandeira sempre a cruz era o símbolo. Essa expedição militar funcionava mais ou menos assim, os caras saíam da Europa, ia lá para o Oriente Médio, com o objetivo primordial de reconquistar a Terra Santa. Vocês já ouviram a expressão Terra Santa? Já. Jerusalém. Que é Jerusalém. Nós iremos dominar Jerusalém. Porque Jerusalém é sagrada para todo mundo. É uma cidade sagrada para muçulmanos, para cristãos e para judeus. Então, todo mundo quer Jerusalém. Por acaso, também, aquela região ali
né, do Oriente Médio, é uma região muito boa para fazer comércio, é uma região de passagem entre a Europa, a Ásia e a África. Então, assim, são objetivos religiosos, né? A Igreja Católica, o Papa convocou os cristãos, porque os muçulmanos começam a invadir a Europa, então o Papa da época ele vai convocar os cristãos para retomar, né, os territórios cristãos, para lutar contra os infiéis, né, contra os inimigos da Igreja, contra os hereges. Então, tem um objetivo religioso, mas muita gente se juntava nas cruzadas por motivos religiosos. Então, assim, por motivos econômicos. Então, para os religiosos, o objetivo era expulsar os muçulmanos, né, chegar lá e reconquistar a Terra Santa para os cristãos. Agora, tinha muita gente, principalmente os nobres e os comerciantes, que iam para as cruzadas porque eles queriam expandir suas terras, né? Tipo, de repente eu sou um nobre falido, eu perdi tudo, eu entro numa cruzada, vou para uma região distante e conquisto uma terra lá para mim. Ou então os comerciantes que iam para expandir o comércio, né? Vou aproveitar aqui a cruzada, os caras vão lutar e aí eu vou conquistando locais para fazer comércio. Então, assim, tem muitas questões econômicas também nas cruzadas. E as cruzadas tiveram um efeito, né? E ela vai ajudar a transformar a Idade Média, né? Primeiro que você vai ter ali confrontos entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Bizantina, que a gente explicou isso em outra aula. Depois você vai ter expansão do comércio e desenvolvimento urbano, que é meio o oposto do que era o feudalismo, porque o feudalismo era um pessoal que vivia mais no campo, e agora você vai ter mais incentivo ao comércio, e isso vai começar a minar o funcionamento do feudalismo. Os reis e a burguesia vão começar a conquistar terra e riqueza, e aí isso vai também meio que contra o funcionamento do feudalismo, porque você vai ter vários senhores feudais que têm terras e poder, e aí quanto mais o rei e a burguesia ganham dinheiro, mais essas pessoas que tinham poder vão perdendo poder, e você vai começar a ter um desenvolvimento de técnicas de navegação, porque os caras vão usar muitas técnicas de navegação, por exemplo, para navegar pelo mar Mediterrâneo. Portugal é um país que vai desenvolver muitas técnicas de navegação, e aí graças a isso os caras vão pegar as caravelinhas dele e vir parar aqui na América. Ai, que bom. Valeu. Então, as cruzadas, elas tiveram um efeito de desenvolver, de transformar a Europa, que não era o efeito esperado quando eles saíram, né, para a primeira cruzada. Outra questão da Idade Média, da Baixa Idade Média, é a peste negra. Vocês não lembram? Já ouvi falar, já. Já ouvi falar. Ah, já que ouviu falar. Vocês tiveram 6 meses de aula disso no 7º ano? Pois é. Pois é. Mas vocês não lembram, gente? É o que todo mundo traumatiza, a peste negra. Não. Então, Não. Muito bem. A peste negra foi a epidemia da Idade Média. A grande epidemia, né? Porque durante esse período que a gente está de quarentena, eu li 3 livros sobre epidemia, né? Ai, que saudável. Nossa, pronto. Não, mas é muito bom, inclusive. Eu tenho os links, eu baixei tudo em PDF. Depois eu mando para vocês, inclusive, se alguém tiver interesse. E aí teve várias. Ao longo da história, a gente tem muita epidemia. Principalmente porque a gente altera o ambiente, né? A gente mexe com animais em regiões naturais, vamos dizer assim. E aí o nosso sangue se mistura com o sangue desses animais. E aí vírus que são desses animais passam para a gente. E aí a gente acaba tendo epidemias, né? Então a gente tem, por exemplo, a AIDS. Por exemplo, é um vírus que a gente tem hoje, que é um vírus que a gente pegou matando macaco em área de floresta que a gente não devia estar. Se a gente não tivesse matando macaco em área de floresta que a gente não devia estar, a gente não teria AIDS. Oi? Eu fiz. Oi? Isso é sério? É. Eu não sabia disso, não. Sim, eu aprendi também lendo esse Também livro. não. Porque, assim, o nosso vírus HIV, ele vem de um vírus que é originário de um macaco. No macaco isso não é um problema. Só que aconteceu, os caras na África, explorando a África, na época da neocolonização, porque os europeus colonizam a África, né, as pessoas começam a ir nas áreas mais afastadas, as áreas de floresta, para matar, para pegar animais para vender, para comer. Só que aí, quando você está matando esses animais, né, você pode se machucar, você tem uma feridinha na mão, aí o sangue desse animal entrou em contato com o nosso sangue e a gente pegou esse vírus. Só que no nosso corpo esse vírus se adaptou de outra maneira. E a história da AIDS é mais ou menos essa. Chocada, professora. Mas a questão do coronavírus é a mesma coisa. Os caras se enfiaram em umas cavernas na casa do chapéu para catar morcego, para comer morcego. Aí o vírus estava no morcego, de boas.
Aí a gente entrou em contato com o sangue desse morcego, o vírus entrou no nosso organismo. Aí pra falar, qual é o problema do ser humano? Aí é outra. Nós vamos ficar aqui horas discutindo. Mas pior do que isso é o da vaca. Depois eu conto a história do vírus da vaca louca, que é o mais que a gente inventou o vírus ainda, que a gente fez coisa bizarra. Mas enfim, depois eu recomendo os livros, é muito legal. Você vai ler e fala, menina, quanta doença que a gente tem que poderia ser evitada, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho da peste negra. A peste negra tem esse apelido porque na Idade Média as pessoas não sabiam muito bem o que estava acontecendo, né? Hoje a gente ainda tem medicina. Por mais que as pessoas estejam discutindo terra plana e vacina da autismo, o que é um grande atraso, né? Você ainda tem a medicina desenvolvida, você tem ciência e tal, e a gente consegue, de uma maneira ou de outra, ir criando métodos para poder superar a doença, né? Por mais que, por exemplo, na nossa questão hoje do coronavírus, a gente não tem um medicamento que é 100% eficaz, e nem tem a vacina ainda, a gente consegue bolar planos para tentar evitar a disseminação do vírus. Aí as pessoas não cumprem, outra história. Mas na época lá na Idade Média, as pessoas não sabiam nem que diabo era aquilo, pelo contrário, né? As pessoas achavam que aquela peste era um castigo de Deus para punir os homens pelo pecado. Se bem que tem gente falando isso até hoje. Toda vez que tem um furacão, um maremoto, uma enchente horrorosa, uma doença, tem religioso que fala que aquilo ali foi mandado por Deus para punir os homens pelos seus pecados. Bom, enfim, acreditando no que for, a peste negra, na verdade, hoje nós chamamos de peste bubônica, e hoje a gente entende como que ela acontece. Mas eles chamavam de peste negra porque acontece isso com a pessoa que pega. Né? A pele da pessoa vai ficando preta. Nossa! Porque vai meio apodrecendo. Isso é uma fotografia, gente. Essa aqui foi uma pessoa que teve peste bubônica recentemente, né? Porque é uma fotografia. Recentemente? Meu Deus, Meu ainda tem essa doença? Então, eu vou explicar. Tem, mas ela não é tão comum. Outra coisa que a peste negra dá, ela dá esses inchaços, né, na área dos gânglios, assim, no pescoço, na axila, na virilha. Então, a pessoa fica cheia de bolha. Então, é uma coisa bem nojenta. Bom, o que é a peste negra? A peste negra, a peste bubônica, ela não é como o coronavírus. O coronavírus é um vírus. E a peste bubônica é uma bactéria. Então, essa bactéria, ela primordialmente habitava o corpinho de um ratinho. No ratinho, a bactéria é normal. Todo ser vivo tem suas bactérias que habitam o corpo e que, tipo, não faz nada para você. Tipo, quando você toma Yakult. Yakult são bactérias que você está tomando. Mas são bactérias que, para a gente, não faz mal. Pelo contrário, ela ajuda na digestão e tal. São bactérias que, no nosso corpo, beleza, ela está lá. Né? Então, o bacilo, né, que causa a peste negra ou a peste bubônica, no rato não faz um mal. Mas quando passa para a gente, faz. Então, o que acontece? O problema do rato, ele existe lá, pai tá vendo a vida dele, aí uma pulga pica o rato, aí a gente vivendo sob péssimas condições de higiene, vive com esses animais, aí a pulga do rato, a pulga que picou o rato contaminado, pica você e transmite a bactéria do rato para você. E aí você tá lascado. Como que isso aconteceu, né? Tinha comércio entre a Europa e a Ásia, também é uma doença que veio da Ásia, né? A peste bubônica, foi trazida em navios comerciais para a Europa. E chegando na Europa, encontrou condições perfeitas de se proliferar, porque o europeu, na Idade Média, não tinha noção de higiene como a gente tem hoje, né? Não é que as pessoas simplesmente eram sujas, elas não tinham a mesma noção de higiene, as pessoas não tinham a mesma noção de que tomar banho todos os dias. A gente não toma banho todo dia só para ficar cheiroso. A gente toma banho todo dia porque você evita doença real, né? A gente lava as nossas roupas com frequência, roupa de cama, limpa as nossas casas, porque isso evita a gente ficar doente, né? A higiene evita doenças. E na Idade Média o pessoal não tinha muito essa noção. Então, assim, banho não era uma coisa muito frequente, os servos geralmente viviam nas mesmas, a casa do servo era bem simples, e aí o servo, tipo, punha os animais dele para dentro de casa à noite para guardar, então vivia com os bichos, todo mundo era piolento, né? Tem as histórias de que a galera, assim, tipo, era o rolê de família na Idade Média, sentar à noite ao redor da fogueira e tirar piolho das crianças. Sabe quando você dá graças a Deus que você não nasceu naquela época? Maravilha. Sim. Eu já tive. Nossa. Então, mas não era uma coisa assim que para eles era um horror, porque para eles era normal, gente.
Então, banho também, lavar. Não é que eu tô falando que eles nunca tomavam banho e nunca lavavam roupa, mas não faziam isso com frequência. Porque não era da cultura, não era necessário. Imagina quando as pessoas pegavam o inverno, começava a nevar. Você acha que a pessoa tomava banho? Não tinha água quente, não tinha aquecimento interno. Você vai ficar tomando banho? Vai, velho, não vai. E isso até entre os nobres, né? Até entre a própria nobreza, né? Entre o próprio clero, né? Diz a lenda que os padres tomavam banho 2 vezes por ano religiosamente, antes da Páscoa e antes do Natal. Meu Deus, 2 vezes. Mano, ainda bem que Meu o Brasil é um pai. país que tem muito calor, não é igual a Europa que é Eu frio. acredito que no calor tome-se com mais frequência. Eu não acho que a pessoa Será? também vai ficar sem banho tanto tempo. Mas É. assim, tomar banho no Natal era um evento, né? Porque era frio. Você tem que pensar que lá é inverno na Europa nessa época. E por isso que maio é o mês. Também aprendi isso por causa de. Maio é o mês, todo mundo fala, maio é o mês das noivas, né? O mês que o pessoal mais casava. Da onde que vem isso? Vem da Idade Média. Porque maio é o mês que começa a esquentar lá, de verdade. E aí todo mundo corre tomar um banhão. E aí é a melhor época para casar, tá todo mundo limpo e cheiroso. Tô chocada. É. Né? Então, você imagina esse ambiente que as pessoas têm essa higiene, fora a questão também dos dejetos, né? Porque você faz lá seu xixi e tal, seu cocôzinho, pá. Aí a galera abria as janelas, dava 10 espaço e jogava o bagulho. Meu Deus do céu. O quê? Não se tinha, não é todo mundo, não se tinha noção de que aquilo fazia mal. A gente só não faz isso hoje porque a gente tem muita noção do quanto isso é prejudicial para a saúde. Né? E outra, aqui nós brasileiros tomamos banho todos os dias, 2, 3 banhos, sabe? Essa questão do banho, do cheiro e tal, porque graças aos índios, aos indígenas, Sim, a graças gente a tem Deus. hábitos de higiene muito melhores. É. Se dependesse do europeu, naquela época, tá? Hoje eu presumo que eles estejam mais limpinhos, porque é questão de higiene mesmo, né? Mas quando a gente é criança, a gente aprende, tem que ir lá, vai pra escola pequenininho, você vai pra escola pra ser adestrado, né? Ai, lava a mãozinha, sai do banheiro, lava a mãozinha e tal. Tudo isso, gente, não é só frescura, não é por causa de cheiro, é por causa de doença, né? Você pode pegar alguma coisa da urina. Não é só questão que é nojento, mas você pode ter alguma infecção na urina, e se você põe na sua boca, você pode pegar uma outra infecção, você pode transmitir aquilo. Então, você tem que lavar a mão mesmo para evitar a transmissão de coisas. Então, as questões de higiene, que pra gente parece que é uma questão só porque é nojento e fedido, não é só porque é nojento e fedido. Higiene mantém a gente saudável. A gente viu isso esse ano com esse negócio do coronavírus, gente. Lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão. Um desespero por lavar a mão. Porque transmite, né? Bom, então vamos lá, vamos continuar. A peste negra, ela matou cerca de 1/4 da população europeia na época, o que é muita gente, né? Uma coisa horrorosa, porque transmitia muito, as pessoas não sabiam o que era, não sabiam onde vinha. Tinha gente que achava que vinha do ar, tinha gente que achava que vinha da água. Isso na melhor das hipóteses, né? Isso quando não acreditava que era um castigo de Deus. Então morria muita gente. A peste bubônica é uma doença que agrava, é muito rápida e mata muito, principalmente gente que é doente, né, gente que já tinha probleminhas de saúde, gente mais velha, pega, não aguenta. Essa imagem que você está vendo aí, que parece uma coisa assustadora, na verdade é só a roupa de um médico da época medieval. Os médicos. Isso, esse bico, não é um bico, é a máscara. Eu já vi, já. Cara, eu nunca entendi como é que funcionava essa máscara, essa coisa no rosto, pra ter esse bico aí. Eu não entendi. Também não sei por que tinha o bico. Se era para respirar melhor, não tenho ideia. Não tenho ideia. Mas eu achava, quando eu vi esses médicos, né, com essas roupas, eu achava que, tipo, sei lá, eram seres satânicos quando eu era criança e vi um filme. Mas não, é só um médico. É só uma pessoa que tá tentando se proteger, porque eles tinham noção ali, não, esse bagulho pega. Mas a peste bubônica, não adianta você só usar máscara e essa roupinha. Se você vive num ambiente sujo, num ambiente que tem rato, você vai ser picado. E se você for picado pela pulga, ou a pulga às vezes pica uma pessoa doente, depois pica outra pessoa saudável e passa, né? Então, demorou muito até as pessoas começarem a entender. Hoje, fiquem tranquilos, tá? A peste bubônica ainda existe, porque é uma bactéria. Porém, nós vivemos num mundo que nós temos o antibiótico, que são remédios que matam bactérias. Então, se você, por acaso... Primeiro que a gente não vive em ambientes com ratos, né? Por isso que a higiene é muito importante. Por isso que tem que limpar a casa, lavar a roupa. Não é frescura da mãe, tá?
Que, ó, fala, limpar toda semana a casa. É muito importante você limpar a sua casa, porque você mantém os animaizinhos nojentinhos fora da sua casa e não transmitem doenças para você. Então, se você vive num ambiente limpo, a probabilidade de você pegar peste bubônica é zero. Agora, para quem vive num ambiente que tem rato, aí é um problema, né? Então, ambientes geralmente mais pobres, né? A última epidemia de peste bubônica que eu soube foi em Madagascar, na ilhazinha de Madagascar, na África, nas periferias de lá, nas favelas de lá, teve um surto, faz uns 3 anos, eu acho, 3, 4 anos, teve um surto de peste bubônica, foi a última vez que eu soube. Mas aí você consegue, se você fizer higiene e medicar as pessoas, você consegue controlar. Não é que nem na Idade Média que passou e morreu gente a rodo, né? Tanto que eu não trouxe mais imagens, mas se você coloca lá as imagens da Idade Média, eles têm as imagens das pessoas cheias de bolha, e aí eles fazem imagens de caveirinhas dançantes, tipo, a morte está se divertindo, porque muita gente morreu, muita. Professora, é bizarro quando a gente... Você ouve sobre essa doença, é um negócio muito distante, né? Mas, tipo, é bizarro saber que ainda podem ter lugares que pode acontecer isso e saber que, tipo, teve uma epidemia há pouco tempo atrás num lugar que, tipo, é longe, mas, tipo, sabe? Você vê com medo dessa também transmitir para o mundo inteiro e virar uma pandemia de novo. Então, a diferença é que se a gente toma remédio direito, eu já conversei com vocês no começo do ano sobre bactéria. Bactérias também evoluem e se transformam. Então, quando um médico fala que você está com uma infecção e ele te dá antibiótico, e ele fala assim, toma 10 dias, é para você tomar os malditos 10 dias. Nossa, porque qual que é o problema do ser humano? Você começa a tomar antibiótico, você toma 1, 2, 3 dias, você começa a se sentir melhor. Por quê? Porque o antibiótico já matou uma porrada de bactéria, então você começa a se sentir melhor. Só que ficam algumas bactérias que são as mais resistentes, que demoram mais para matar. Se você para de tomar o antibiótico antes da hora, pode ser que essas bactérias mais fortes não tenham morrido e elas se reproduzam no seu corpo e aí você vai ter uma infecção ainda pior de bactérias ainda mais fortes. Então, qualquer infecção por bactéria, quando o cara mandar tomar antibiótico 3 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, tome o maldito antibiótico. Se sobrar antibiótico, não joga o antibiótico nem na privada, nem no lixo, porque você está criando um ambiente que você está matando bactérias fracas e deixando as bactérias mais fortes sobreviverem e se reproduzirem. Então, o problema hoje com bactéria a gente tem remédio? A gente já inventou remédio para matar bactérias? Sim, a gente tem os antibióticos, que matam bactérias. Só que a gente está deixando as bactérias, às vezes as bactérias mais fortes se tornam infecções mais fortes. E aí a gente vai precisar de um antibiótico mais forte. E nem sempre a gente tem na hora um antibiótico mais forte. Aí vai precisar pesquisar. Uma vez eu dei aula para uma menina que trabalhava num laboratório, numa farmácia, eles estavam procurando um antibiótico para uma infecção pulmonar, porque o antibiótico que existe não funciona mais, porque a bactéria evoluiu. Então, eles estavam procurando outro. E a menina falou que entre você descobrir, né, fica fazendo os testes lá, até descobrir qual é a substância química que mata a bactéria, até você fazer os testes, até você ter o antibiótico, é de 10 a 12 anos. Nossa Senhora! Então, assim, antibiótico é uma coisa séria. Eu também não achava. Depois que eu entendi isso, eu nunca mais deixei de tomar antibiótico até o final. 10 dias, sim, senhor médico. E aí, se sobra antibiótico, você leva na farmácia, que lá os caras sabem como descartar de maneira adequada. A gente não consegue descartar de maneira adequada. Se você jogar na privada, você vai no esgoto cheio de bactéria, você vai jogar um remédio que mata bactérias, você vai matar um monte de bactéria mais fraca, deixar as mais fortes vivas, e elas vão se reproduzir e vão se tornar bactérias mais resistentes. Mas, Pro, não pode guardar, então, antibiótico? Você pode guardar, você pode, mas vai chegar uma hora que ele vai vencer. Não, sim, entendi. Aí, se ele tiver vencido, não recomendo que você tome, a não ser que diabo isso, né? Aí você leva de volta na farmácia, que aí eles descartam. Outro dia, a última vez que eu tomei um antibiótico, eu abri a caixa e dentro da caixa, assim, veio a caixa, dentro da caixa tinha as instruções de descarte. Falei, nossa, porque todo mundo abre a caixa para ler as instruções de descarte. Então, assim, também acho que a indústria farmacêutica não está nem aí em ensinar as pessoas como tomar e descartar antibiótico. E é um problema. Então, hoje, para nós, se a gente pega a peste bubônica, você vai ter tratamento. Tem antibiótico para isso.
Por isso que a gente não tem epidemias né, muito graves de peste bubônica. Mas é possível? É possível. Nossa, eu lembro, não esse ano mais que retrasado, a gente teve um estudo, eu fiz um trabalho na outra escola que eu estudava. Você vai pesquisar as fotos, tudo, é horrível o que aconteceu. De peste bubônica? Dessa peste? As fotos? Sim. Uhum. Sim. E a pessoa tem febre, a pessoa tem enjoo, a pessoa começa a delirar. Fora as questões da pele começar a apodrecer, né? E ficar preta e cheia de... Professora, mas volta normal ou tem que meio que tirar a sua mão? Não sei te dizer. Aí eu vou... Não, vai amputar. Eu acho que não, eu nunca ouvi. Mas aí eu teria que pesquisar, não sei te dizer. Porque para apodrecer... Porque você tá vendo aqui, tá vendo que é uma ferida? Talvez isso recupere. Mas você tá vendo que entre a parte que tá branca e a parte que tá preta da mão do cara, você tá vendo que é uma ferida isso aqui? Uhum. Sim. Nossa. E aí os caras fazendo tudo isso, a peste rolando e os caras nas cruzadas, levando doença pra tudo que é lado. Não tinha, na época, isolamento social, né? Bom, hoje tem e as pessoas não cumprem. Outra coisa que vai ser muito louca lá na Idade Média é a questão do avanço da tecnologia agrícola. Aí eu vou falar para você, assim, de avanço de tecnologia, você vai rir da minha cara, porque o avanço de tecnologia da Idade Média vai te parecer muito ridículo. Uma enxada muito louca. Pior que é mesmo. Eu tô ligado. É uma charrua a enxada, é a próxima coisa. Ó, previ. Eu acho que eu já vi esse avanço, eu acho, no 7º ano, alguma coisa assim, que eles... Que você cultiva e tem que esperar um tempo pra terra produzir os nutrientes pra depois poder cultivar de novo. Tá vendo? Porque se você cultivar, tipo, vamos supor, aquela produção de alimento e já colocar outra, assim, a terra dar esse descanso, não vai produzir nada, porque não tem nutriente. Sim, tudo bem. Os nutrientes foi puxado pela outra. Isso chama rotação trienal de culturas. Porque antes disso, os caras plantavam, tipo... Eles até tinham noção que se você planta sempre a mesma coisa na terra, aquela planta, ela pode necessitar de um nutriente específico. E aí, se você planta sempre a mesma coisa, sempre a mesma cultura naquela terra, aquele nutriente vai acabar desaparecendo. E aí você vai plantar aquele treco na terra e não vai mais rolar. Porque não vai ter mais aquele nutriente para aquela planta se desenvolver. E aí os caras começam a perceber que se eles trocam, tipo, eu vou plantar trigo aqui e aveia aqui, no outro ano eu troco, já melhorava. E aí os caras descobriram que melhor que isso era deixar a terra em descanso por um ano. Porque aí vai chover, aí os animais vão lá fazer as necessidades, e aí todas essas questões, deixando a terra um ano de boas, ela recuperava os nutrientes. Eu acho que eles não tinham essa noção, assim, de recuperar os nutrientes, mas eles percebiam que ficando um ano em descanso, no outro ano, quando você plantava, era muito melhor. Dava muito mais, a plantação ia bem melhor. Então, eles faziam essa rotação trienal de culturas. No primeiro ano, você planta uma coisa, tá vendo? Tem os desenhos, né? Você planta trigo, aí você planta cereal, outro cereal, e deixa uma parte de descanso. E aí você vai rodando ao longo dos anos, né? Aí, cada ano, uma parte vai ficando lá em descanso, e você recupera a terra, e você consegue ter uma produção melhor. Outra coisa foi o que o Vinícius citou, uma pá muito louca. Essa pá muito louca chama charrua. Os caras já usavam isso antes. A charrua é essa pá muito louca que você acopla no animal. Mas antes, essa pá muito louca era acoplada no boi e não no cavalo. Quando eles começam a colocar no cavalo, eles conseguem perceber que o cavalo é muito mais forte, muito mais eficiente. Além disso, eles descobrem uma maneira de amarrar muito melhor. Porque antes os caras amarravam a charrua no pescoço do bicho. E o bicho tinha que ficar andando com aquele negócio no pescoço. Né? Vamos combinar que ficar andando, arrastando uma pá com o seu pescoço, né? Sendo constantemente apertado, não deve ser a coisa mais legal. E aí eles descobriram outra maneira de prender no animal sem enforcar, olha só, sem enforcar o bichinho. E aí o animal era, olha, mais produtivo. Olha que coisa incrível. Outra coisa que eles vão substituindo com o tempo a madeira por aço, né? Por ferro. E aí é muito mais resistente, muito mais rápido. Então, você vai precisando de menos gente para trabalhar, você vai produzir um pouco mais, você vai produzir melhor. Tudo bem? Sim. Tudo. Educação maravilhosa. Por enquanto, tudo bem. Aí, essas pessoas que meio que ficam excedentes de trabalho,
né, no campo, elas vão começar a se dedicar a outras atividades. E aí, ao redor dos feudos, vão se formar os burgos. Os burgos eram as cidades medievais, é onde ficavam os comerciantes, onde ficava a galera os artesãos, né, a galera que fazia sapato, a galera os marceneiros, a galera que fazia outras coisas que não era trabalhar com terra. E aí também com as cruzadas, o comércio começa a aquecer, então esses burgos vão começar a crescer, vão começar a se desenvolver, os caras vão começar até a proteger os burgos, fazer umas paredes nos burgos para evitar de invasão. E aí, com o tempo, esses burgos vão crescer e vão se desenvolver. Quem mora num burgo é o quê? Burguês. Nobre? Burguês. Nossa, meu Deus do céu, é verdade. E aí que vai nascer a figura do burguês, que hoje a gente fala, burguês safado. Os burgueses é um grupo social que aparece lá na Baixa Idade Média e que, com o tempo, eles vão vencer os nobres e eles vão se tornar, né, a classe dominante. E hoje os burgueses controlam o mundo. Os burgueses são os grandes comerciantes, os grandes industriais, os donos das grandes porções de terra e os banqueiros. Esse desenho que você está vendo aí, essa pintura, são banqueiros medievais, né? O banqueiro, a figura do banqueiro surgiu assim. As pessoas iam de um lugar para outro fazer comércio. Só que a moeda que rolava no meu burgo não era a mesma moeda que rolava no seu burgo. Então, o que o cara fez? Ele fez uma banquinha, por isso que ganhou o nome de banqueiro, porque ele montou uma banquinha, e ele trocava moeda para você facilitar. Se você veio de outro burgo fazer comércio aqui, eu troco a sua moeda. Só que é claro que eu não vou trocar sua moeda só porque eu sou legal. Eu vou trocar sua moeda e vou pegar umas moedinhas, eu vou cobrar por esse serviço. E aí o cara começa a ganhar dinheiro assim, né? E aí o cara começa a emprestar dinheiro, né? E ganhar dinheiro a juros, porque isso é maravilhoso. Eu te empresto R$100 e você vai me pagar em 10 vezes esses R$100. Ao invés de você me pagar 10 vezes de R$10, você vai me pagar 10 vezes de R$20. E no final de 10 meses, eu vou dobrar o dinheiro que eu tinha. E o que eu fiz nesses 10 meses? O quê? Nada. Tava tentando desmutar, por favor. Eu não fiz nada. Olha que gênio, né? Então, o banqueiro, né, o cara que montou uma banquinha para trocar a moeda, né, que vivia no burgo, ele era um burguês, ele começa a ganhar dinheiro. E as pessoas vão começar a ganhar dinheiro. Essa gente dos burgos, esses burgueses, vão começar a ganhar dinheiro, e aí eles vão começar a entrar em conflito ao longo do tempo lá com a nobreza. Tanto que vai chegar uma hora, por exemplo, na Revolução Francesa, que os burgueses vão botar os nobres na guilhotina e cortar a cabeça deles. Não, chega, não queremos mais vocês. Caraca. Mas isso é matéria para o ano que vem. Por quê? Porque a nobreza era a classe dominante. A nobreza não fazia nada e vivia dos impostos dos outros. Os burgueses começam a enriquecer e eles têm que ficar pagando imposto para a nobreza. Eles querem fazer as coisas deles para ganhar dinheiro e eles têm que seguir as leis da nobreza. Vai chegar uma hora que eles vão falar, pô, essa nobreza está enchendo o saco. Se a gente se livrar dessa nobreza opressora, tirânica, a gente vai conseguir viver melhor. A gente tinha que fazer isso também. Isso, pelo menos no burguês ele trabalha. Júlia. Isso, eu vou botar todo mundo Alerta! Isso que você falou, Júlia, agora a gente tem que fazer isso também, é o que o Marx fala. Ele fala, a burguesia foi uma classe revolucionária, porque ela fez uma revolução lá, ela derrotou a classe dominante e tomou o lugar dela. Aí ele fala, nós, trabalhadores, temos que fazer o mesmo agora. Eu também acho. O Karl, eu não lembro o nome dele, mas esse mesmo, Karl filho, Marx, alguma coisa, eu não consigo falar. É esse mesmo. Porque, ai, Júlia, você é muito comunista, Júlia. Botar todo mundo na guilhotina. Nossa senhora, sua mãe vai prender você em casa. Não é nada, ela tava escutando. Ela concorda. Ela concorda. Meu Deus, sua mãe é comunista, Júlia. Muito bem. Então, essa figura do burguês, que nós vamos estudar o ano que vem, nas grandes navegações, a burguesia ano que vem vai tocar o terror nas aulas. Tomara que a gente esteja na escola para isso. Esse burguês ele nasce na Idade Média. E o burguês é o cara que morava no burgo, que era a cidade medieval. E aí começa a ter as feiras medievais. Aí na Idade Média os caras vão fundar universidades para ensinar teologia. Então, o fim da Idade Média não é que é um período baixo no sentido de que foi ruim. É um sentido baixo, né? Baixa Idade Média para o feudalismo. Porque vai começar a rolar um monte de coisa que não vai mais combinar com o funcionamento do feudalismo. Então vai começar a destruir
o feudalismo, né? É o que a gente chama de crise feudal, é a crise do século XIV. A partir de 1300, o feudalismo vai começar a deixar de existir, vai começar a se transformar. Então, a gente vai ter, por exemplo, a crise no setor agrário. Então, a gente vai passar, né, no século XIII, vai ter um período que o tempo vai estar um lixo, quase não vai ter chuva, então as pessoas vão ter muita dificuldade na plantação, vai ter baixa colheita. Quando você tem baixa colheita, você tem baixa alimentação. Quando você não tem alimentação para todo mundo, você tem períodos de fome, né? E aí, com a queda da produção também, os alimentos sobem de preço. Então, as pessoas começam a ficar miseráveis, porque elas precisam gastar muito dinheiro para conseguir consumir o que elas consumiam antes por menos. Então, você tem fome, você tem miséria. Fome e miséria leva à crise social. Peraí que tá passando um babaca de moto aqui. Obrigada. Fome e miséria, né, leva à crise social, porque quando o ser humano está com fome, né, você pode passar por várias dificuldades na sua vida, mas quando chega na fome, quando bate aqui, aí é coisa diferente. Então a gente vai começar a ter várias revoltas na Idade Média, revolta dos servos dos camponeses, que a gente chama de Jacquerie, né, do francês, né, Jacquerie, Jacques é o José, do francês. Então, Jacquerie é tipo, Jacques, acho que é João, é tipo assim, o Zé, sabe a revolta dos João, a revolta da galera? Então, tem as Jacquerie, vai ter várias revoltas de servos na Idade Média. Tudo isso com a peste negra comendo solta, matando uma porrada de gente, com os caras levando a doença lá para a região lá do Oriente Médio com as cruzadas. Com os burgueses matando nobre. E aí vai comer. O burguês vai matar nobre ainda não. Ah, tá, o burguês vai então. demorar um pouquinho para matar nobre ainda. Pode. Daqui uns 200 anos. Entre 1300, eles vão começar a matar nobre lá para 1700, são uns 400 anos para matar nobre. Ano que vem nós mata nobre, esse ano ainda não. Demorou. E aí os caras vão começar a ter um puta problema social, porque você não vai ter alimento, as pessoas vão estar... E aí você não tendo alimento, as pessoas, se você não come bem o suficiente, você fica mais suscetível à doença. Aí você tá com a peste negra comendo solta, e você sem comer direito. Então morria muita gente, então assim, tá um caos. E aí para começar a resolver esse caos, o rei e a burguesia vão começar a montar uma aliança, não porque eles se amam, mas porque eles querem se fortificar para dominar a sociedade. E aí os reis vão começar a centralizar o poder, e aquele monte de senhor feudal que tinha poder vai perder o poder, porque o rei vai centralizar tudo para si. E aí, ano que vem, uma das primeiras coisas que a gente estuda é a formação dos países. Né? Até então, na Idade Média, não existe Portugal, Espanha, França, Inglaterra, existem os reinos. E esses reinos, dentro desses reinos, tem uma porrada de senhor feudal lá dentro. E aí isso vai começar a desaparecer, e os reis vão se fortificar. E aí a gente vai ver o capitalismo nascer. Então, essa crise feudal, que vai destruir o feudalismo, aquele funcionamento do feudalismo, é a sementinha do capitalismo, que é o sistema que a gente vive hoje. Acabei. Uhul! Obrigada. Eu participei da aula de hoje. Porque você é comunistinha, né, Júlia? Não. Professora, que isso? Muito bom. Foi muito longo? Nossa, quase meio-dia já foi. Foi, mas foi, não, tipo, não pareceu, pra mim, não pareceu tão longo. Pra mim também não pareceu. Pra mim